Quando chega na minha história do HIV, tem tudo a ver, né? As pessoas falam, em que momento do HIV você se tornou essa pessoa, você teve esse despertar e se tornou super feliz e energético? Eu falei, não, eu sempre fui assim, essa é a Sim. diferença, né? Legal Quem isso me aí. conhece desde antes sabe, pô, você não mudou nada, né? Você é a mesma pessoa com a mesma energia. Parece que foi uma É, transformação, né? Até já ouvi um pouco da sua história, eu pensava um pouco disso, mas agora você explicando, dá pra ver que é não, meio que uma coisa natural seu, que você sempre teve essa vibe positiva e tal. poxa, mudei de trabalho, não me adaptei, pô, tô aqui na Samsung, não gostei, vou sair, ok, tudo bem, gente, a É. vida é isso E isso daí, e... que nem você falou, na Sony, né? Que você falou que não tava tão legal e tal. E é, mesmo. Na Sony ou na Samsung, desculpa? Na Samsung não estava legal, eu mudei para a Sony. A Sony depois estava fechando a operação, Ah, mas a então, da Sony. Sony, que tava fechando e tal, você já via que não tinha muita projeção, que o pessoal tava quase pra mandar embora, e mesmo assim você fazia por você, né? Não era só porque eu ia ter uma oportunidade de crescimento, só se eu ter um retorno. Você fala, meu, enquanto eu tô trabalhando aqui, eu vou dar o meu melhor, né? Esse daí eu acho Exato. que também é fundamental. E tem uma parte da empresa também, sabe, Thiago? Acho Tinha um que clima na legal? época que eu trabalhei na Samsung, eu não, né, as pessoas eram muito doentes ali, você via todo mundo no estacionamento, muito aflito de subir, era Nossa. muito angustiante, era uma época muito ruim mesmo. Na Sony, não, na Sony eles são japoneses, incríveis, não que os coreanos não sejam, né, eles são, não quis dizer isso, tô falando aqui a cultura japonesa, Sim, né, eles são sim. muito fofos, muito educados, são obrigada, assim, eles têm um outro approach, assim, eu fiquei 5, 6 anos na Samsung, na Sony, mesmo sabendo que não estava bom, você via que a galera não saía. O Olha só. pessoal queria fazer, né, até o final, assim, para dar certo. Eu achava muito legal isso. E aí tudo aconteceu na Sony, né, quando eu entrei na Sony. Então, meu ex-namorado ficou muito doente. Quando eu tinha acabado de entrar na Sony, para mim, isso que eu acho que foi o mais complicado, assim. Nossa. Ele ficou mal, né? Ele teve essa segunda pneumonia. Nessa segunda pneumonia, ele só foi piorando, piorando. E aí, teve um momento que ele teve que ser entubado. Quando ele foi entubado, ele não acordou mais, né? Um dia a família me chamou, eu Nossa. trabalhava, eu sempre ia no hospital, né? A Sony era na Lapa e a Sony Mobile era no Itaim, que ele estava internado no Itaim, no hospital ali no Itaim. E aí eu ia lá, sempre que eu estava em Sony Mobile, né? Eu trabalhava muito lá, porque eu podia trabalhar nos dois escritórios, eu corria no hospital, sempre estava lá nas visitas, né? No almoço e à noite, quando eram os horários da visita. E à noite, um dia, a mãe dele me chamou e falou assim: Olha, Thaís, a gente nunca pôde conversar, né? O hospital sempre tá cheio de seus amigos, dos amigos dele, mas na realidade o que ele tem é AIDS. E aí, nossa, foi aquele baque, né? Um baque mesmo, né? Todo mundo me pergunta como foi pegar o exame. Para mim, pegar o exame foi um detalhe só. Para mim, quando eu soube mesmo, foi naquele momento, porque como a gente, né, já não. Ele era meu namorado, eu não usava preservativo com ele, eu já tinha certeza que eu tinha, né? E aí eu Sim. passei super mal no hospital, né? É Eu difícil desmaiei. imaginar, né? Nossa, acho que. Desmaiei, minha perna, como você andando de montanha-russa, ou quando você tá num lugar muito alto, que você fica com aquele frio na canela. Eu não me sustentei, aí eu Nossa. desmaiei mesmo de muita coisa, assim, que eu tinha algumas dúvidas, né, de algumas coisas que não faziam sentido, mas naquele momento parece que tudo fez sentido, quando tudo fez sentido, aí foi muito assim, eu desmaiei mesmo, e aí eu tinha uns amigos lá que me apoiaram, e aí começa aquela fase de, meu Deus do céu, primeiramente, nada do que me dissessem eu acreditava, porque eu estava vendo uma pessoa muito mal, morrendo de AIDS, se nada do que você me dissesse, a única coisa que eu podia pensar é, eu também vou morrer assim, eu não pensava outra coisa, né, que as pessoas, calma, eu Nossa. falava, não tem como. E aí eu fiz meu exame, né, fiz o teste rápido no dia seguinte, deu positivo, obviamente, e aí eu já não aguentava mais ir no hospital, né, aquela cena estava muito pesada para mim, isso eu trabalhando, tá? Essa semana eu tô É, trabalhando, tô então. indo pra Sony. Tô tendo que ir pra Sony, Caramba. meu Meu trabalho Deus. novo, que eu tenho que entregar tudo e eu, muito fria, assim, acho, né? Eu chegava lá, né? Tava batida também, né? Porque eu já tava há um Uhum. mês com meu namorado no hospital. Mas quando eu peguei o exame do teste rápido, eu entrei no carro, eu fiz no teste na Lapa, dei um grito no carro, que eu acho que deu pra ouvir da rua inteira. Eu Nossa. limpei o rosto e eu estacionei e fui pra Sony e fui trabalhar. Trabalhar, assim, com Nossa. super sangue frio. E eu falei, não vou nem pensar nisso agora. Quando eu saio do trabalho, eu choro. E aí eu fiquei lá, saí pra Você engoliu a mostrar. seco. Você engoliu e falou, Engoli meu, esse sapo. depois eu lido No com trabalho. isso. Fui lá, entreguei minhas coisas, fiz minhas reuniões.
muitas. Fui Nossa. almoçar e na volta que eu comecei a pensar isso e digerir. E comecei essa luta, né? Primeiramente, eu queria ir no hospital me despedir dele porque eu não aguentava mais ir lá. E aí a cena já ficou muito pesada pra mim. Eu já não sabia quem era ele, se ele sabia ou não sabia. Então eu comecei já não queria mais ir no hospital. Um dia eu falei para meus amigos: vamos descer, eu quero ir pra praia, né? Pra espairecer. Eu vou lá me despedir, não vou mais voltar aqui. E aí eu acho que eu peguei meu exame numa quarta, numa sexta-feira eu fui lá e falei: olha, te perdoo, faz sua passagem, vai em paz. A gente não vai conversar nessa vida. E quando eu fui embora do hospital, no dia seguinte, lá da praia, eu recebi a notícia que ele tinha morrido. E aí voltei, né? Fiz todos os processos, né? Fui no velório e tudo mais, que todo mundo, Nossa, você vai mas assim, mesmo? Eu foi falei, não, quantos quero dias ir. depois que você foi pra praia? Só pra gente ter uma noção. Não, eu fui pra praia na sexta, ele morreu no sábado, no domingo eu voltei. Nossa. Fui no velório, fiz tudo, Então porque ele todo mundo falou, tava não, internado, já entubado, quanto tempo, mais ou menos? há um mês já, Um já tava há um mês. mês, E aí há no um mês. dia que você. Daí você descobriu, né? Você segurou e tal, aí antes de ir pra praia pra você, né, tentar, né, Porque eu esvaziar não a ia mais no cabeça. hospital, eu Aí não queria esvaziar a mais ir no cabeça, falou, hospital. meu, vou pra praia pra tentar, né, meio com meus amigos, tentar, né, ver o que eu vou fazer da minha vida. Antes disso, você resolveu ir no hospital Me e, despedi. e se despedir antes de ir pra praia. E aí você Isso. perdoou ele. Eu achava que, né, ele não era só ele que era culpado, né, Thiago? Eu nunca me protegi, Não, né? Não então posso. perdoou porque você tava com aquela sensação de, né, Isso de culpando no sentido de ter transmitido e tal, né? sim, talvez dele estar ali lutando, esperando acordar, não sei, né? Aí tem uma parte mais minha espiritualizada que eu acho né, porque ele já estava muito mal, ninguém Uhum, entendia porque ele já não se desvinculava daquilo, né? entendi. Mas falei isso, né? Ele estava desacordado, lógico, mas eu falei no ouvido dele, falei, vai em paz, e desculpei ele de coração mesmo. Eu ainda acho também que não é, não sei, né, se ele sabia, talvez eu tinha que perdoá-lo, mas se ele não sabia, também ele foi Sim, também uma vítima, né? Então, mas eu precisava disso para eu continuar. E aí sim. no sábado aconteceu, domingo eu Nossa. voltei, né? Todo mundo falou, não, não precisa ir, tá? Eu falei, não, eu quero fechar esse ciclo, eu preciso fazer Uhum. isso para mim, né? Era uma coisa minha. E voltei, fiz todos os trâmites, né? E segunda-feira eu fui trabalhar de novo. Nossa, isso. Gente, assim, eu não queria ficar em Caramba. casa. Eu não queria ficar em casa, Thiago, entendeu? Pensando em nada. Eu queria trabalhar, eu queria tocar minha vida. E eu voltei pra Sony, todo mundo, meu, Thaís, meus pêsames. Eu, não, vamos lá, gente, é isso aí. E acho que também isso foi bom, que não deu nem tempo de eu entrar num mood muito pesado, entendeu? Fui Acho que era mais. trabalhando. Acho que foi uma estratégia de mecanismo de defesa que você usou de se distrair pra não ter que também ficar, tipo, só remoendo esse mesmo assunto e tal, ou não. O que você acha? Acho que sim, meu diretor falou, tá, fica em casa, tira seu tempo, né? Eu falei, não, não quero, eu prefiro. Se você não se importar, eu prefiro ir. Porque aconteceu tudo domingo de manhã, já domingo a tarde inteira já ficou aquele clima de velório horroroso, e eu já, né, eu falei, não, não é esse luto que eu quero ter, eu quero voltar a trabalhar. Acordei, tomei banho, falei, porque também em casa, Thiago, vou ficar em casa, vou correr no parque, tudo ia me remeter muito. Não, Agora, se eu sim. trabalhasse, você parece que você começa a voltar a sua vida, né, a engrenagem, Por mais assim. difícil que seja, é a melhor opção, né? Eu acho que, assim, sempre quando você tem um problema que te abala muito, você ficar, né, remoendo o problema nunca, sempre piora, né? Quanto mais sem fazer nada, sem se distrair, por mais manjado que seja, todo mundo fala isso, mas é realmente real, né? Se você ficar parado refletindo naquilo, você vai piorando, acho que sua mente vai, né, construindo. O problema já às vezes às vezes é realmente algo grave, mas você triplica aquela energia negativa e vai remoendo, 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 e às vezes realmente a melhor opção é distrair tanto de trabalhar, de às vezes conversar com os amigos, de focar a sua energia em qualquer outra coisa, né? E aí e tinha um outro agravante, né? Ninguém sabia ainda de uma outra parte. Então as pessoas estavam muito Ah, solidárias à minha morte do meu ex-namorado só, do meu entendi. namorado. Ninguém nem sabia da minha outra, do que eu estava vivendo ali. Então, Nossa. quando as pessoas falam, nossa, você é muito forte, eu sou mesmo, viu? Eu sou mesmo, porque não foi fácil. E não foi fácil porque eu falei para todo mundo que meu resultado deu negativo para as pessoas me deixarem em paz. E aí eu recebi muitas mensagens
verdadeiras de como as pessoas pensavam. Então, quando eu recebi um abraço, era Thaís, ainda bem que você se livrou disso. Olha Imagina se você só. tivesse HIV, como seria? Nunca mais você ia se relacionar. Pensa assim que ele foi, mas você tá bem. Então, eu via realmente Nossa, olha só. a cada coisa que eu ouvia era a sinceridade do que as pessoas realmente pensavam. Mas meu resultado nunca tinha dado negativo, né? Meu resultado sempre foi positivo. Eu que não tinha aberto para ninguém ainda. Então, aí Então, você eu fui divulgou falando que você tinha feito teste e que deu negativo. Só pro é, pessoal não ficar na, falando com você. na época que ele estava no hospital e todo mundo soube que ele tinha Já AIDS, aí deduziu automaticamente, né? não, ficou uma polêmica, assim, todo mundo muito curioso, fiquei assustada, todo mundo queria vê-lo. Falei, mas nossa, hospital que nunca ia ninguém, de repente estava lotado, todo mundo querendo saber, me perguntando se eu passei, quem pegou, se eu já fiz resultado. Eu falei, gente, que loucura, nem conheço vocês. Nossa. Aí eu postei numa rede social, falei, data de nascimento, 24 de setembro, né? Quando eu fiz o teste. Como se fosse, né? Eu peguei e deu negativo. Aí todo mundo, aê, parabéns, todo mundo, quando me encontravam, Thaisinha, graças a Deus, não sei o que lá. Nossa, olha só. E aí eu fiz isso como estratégia de uma psicóloga, que eu tinha uma psicóloga que ela me organizou todo esse período, né? A gente montava cenários. Olha só. Olha, Thaís, se ele viver e você morrer, aliás, se ele morrer e você viver, se ele não, se ele você, se você não tiver o vírus, ele tiver, se você tiver e ele tiver, então a gente montou vários cenários. Eu Uhum. estava, né, mais ou menos preparada Se ali preparando para todas as opções, né? preparando para todas as opções. E aí, junto com isso, eu tentei, né, entregar, ainda fazer todas as minhas entregas na Sony, trabalhei lá, ainda todo esse período, e resolvi tirar esse tempo para mim, né, para eu digerir tudo isso, né, não era só o HIV, era digerir Uhum. tudo aquilo, né, que estava acontecendo. Então, eu continuei trabalhando, né, eu recebi alguns poucos amigos, comecei a contar, né, para alguns poucos amigos, sempre assim, muito de leve. E aí o trabalho foi fluindo normal. Isso não influenciou muito assim no meu trabalho. Talvez nos primeiros dias, lógico, né? Eu não devo Uhum. ter entregue tudo que eu gostaria, mas foi um modo também de eu me distrair e continuar fazendo minhas coisinhas. Mas aí depois de um tempo, depois de um ano, eu tirei férias, saí um mês, fiquei 40 dias pelo sul da Bahia ali, fui de Morro de São Paulo até na Caraíva, fiz todos aqueles sozinha, fiquei, né, 40 dias sozinha só para Sozinha, você espairecer, viajou sozinha. quis viajar sozinha assim, só para espairecer e pensar e virar essa página, né? Uhum. E aí quando eu virei essa página, eu realmente digeri, aí eu estava suportada, né, por bons médicos, eu peguei um bom infectologista, uma boa psicóloga, quando eu entendi todas essas mudanças, Thiago, dos anos 80 para cá, né, que muita coisa mudou, né, que antigamente você tomava 20 comprimidos, hoje eu tomo um comprimido. Esse comprimido me deixa indetectável nessa condição. Tanto a doença não evolui, quanto eu não passo, eu me torno intransmissível. Eu podia ser mãe, eu podia me relacionar, eu tenho uma vida, né? Uma sobrevida, como as pessoas dizem, que é até mais uma vida. Na mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem o vírus, né? Não tem mais nenhuma Nossa, diferença. caramba, que diferença. Posso morrer sem desenvolver a AIDS, ter a vida inteira o HIV e nunca desenvolver a doença, a AIDS. Então, são muitas coisas que eu falei, Então, gente. Thaís, esse ponto aí é realmente importante explicar, porque acho que é nossa obrigação, né? Que é o trabalho que você faz, né? Que eu admiro muito. Eu tinha informações sobre HIV, sabia que não pegava no beijo, sabia que não precisava separar a toalha, isso eu sabia, mas eu não sabia que você poderia ser mãe, que você poderia se relacionar, Olha só. né, do sexo, assim, eu não tinha muito, nem dimensão disso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi um luto, né? Um luto em Aham. vida, né?